Olá pessoal, aqui está eu mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor Tomás Souza e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o autismo. Só que o tema agora é autismo e escola, as, as minhas maiores dificuldades na escola, né? Vindo com autismo, claro. Aqui é um canal para a gente falar disso, do autismo, do espectro autista, sendo que também incluindo o adulto, o diagnóstico tardio também. E muitas vezes a gente não conseguia entender o porquê de determinadas situações ou sentimentos que a gente tinha na escola, certo? Então vamos lá. Na escola, minhas maiores dificuldades sempre apareciam de formas que quase ninguém percebia ou ninguém realmente percebia, nem eu mesmo conseguia perceber, literalmente. Nem eu, nem muito menos eu, que era só um simples aluno, um aluno como outro qualquer. E, e professor também, né? Que na década de 90, por metade de 90 para o início dos anos 2000, 2005, por aí vai. 2006, não se falava muito em autismo. E acho que ninguém nunca percebeu, nem médicos, quando eu era criança e me levava, percebiam esses traços. E ninguém conseguia entender o porquê dessas minhas dificuldades que eu tinha e limitações, e achavam que era do meu tempo mesmo, como foi falado já em vídeo anterior. Então, o que era para alguma coisa simples na escola, para mim era uma coisa sempre uma grande coisa desafiadora. Era um grande desafio. Era tipo Davi e Golias. Vamos dizer assim, eu não sei se eu estou exagerando, mas para mim, o sentimento era esse. Era um grande, literalmente grande desafio. O ambiente, ele era na sala de aula, ele era relativamente agitado, cheio, né? Tinha em torno de 27 a 30 alunos na minha turma, desde da primeira série, nessa faixa de alunos, de quantidade de alunos. E também muito barulhenta, claro. Uma turma desse tamanho, claro que vai ser barulhenta. E claro que não podia faltar a grande movimentação que se tinha dentro da sala, tanto de alunos quanto de professores. De alunos para mostrar atividades na escola para os professores, e os professores passando as atividades para a gente fazer e tendo que mostrar depois, né? E eu nunca sabia se eu fazia as coisas certas ou erradas, porque minha forma de aprender sempre foi diferente. E é diferente, assim como cada um tem seu próprio jeito de aprender as coisas e entender também. Vamos lá. E assim, quem me deixava. Isso tudo me deixava muito sobrecarregado, de um cansaço de uma tal forma que era exaustivo mesmo para mim. E muitas vezes não conseguia nem me concentrar. Eu já não era bom por vida de me concentrar, e ainda mais com a agitação, aí é que lascou mesmo, né? Desculpa o termo. Não, de me concentrar no que o professor estava falando para a gente.
tentando passar o assunto para a gente. Porque cada som, cada voz, cada detalhe chamava a minha atenção. Sempre chamou, qualquer coisinha chamava a minha atenção ao mesmo tempo. E tudo acontecia ao mesmo tempo. Então, consequentemente, tudo estava me chamando a atenção. E mais a concentração ali, que era bom, nada. As mudanças. Aí vem a parte das mudanças. Que a gente tem basicamente, ou quase todo autista, de rotina. Não adianta não, é de rotina. Sempre tem que ter uma rotina para o autista. E eu sou assim desde criança, mesmo sem saber que era autista ainda. E eu sempre fui de rotina. Se mudasse uma coisa qualquer, é como se eu me sentisse perdido. Me sentia perdido. Quando algo saía da rotina, como troca de aula, ou de professor, ou de lugar de sala de aula, de uma sala de aula para outra, uma atividade surpresa é que me apavorava mesmo, eu me deixava mais apavorado ainda. Ou então a falta de um professor. Quando o professor faltava naquele dia, não podia vir por algum motivo específico, algum problema pessoal, sei lá, ou doença, eu me sentia perdido, sem saber o que fazer, ou reagir, ou como reagir naquela situação. Então, era complicado. As interações com as pessoas também sempre foram bem chatinhas na minha vida, sempre foram cabulosas. Bem chatas mesmo. De começar com um colega, começar alguma conversa. Nunca foi fácil para mim. Nunca foi fácil para mim. Até hoje eu tenho dificuldade de iniciar e manter uma conversa. E muitas vezes não sabia como começar, como eu já havia dito, que ou interpretar, ou acontecia de eu interpretar alguma coisa diferente do que foi dito pela pessoa e acabava gerando um mal entendido. Um mal entendido que eu interpretava de coisas diferentes, de formas diferentes da que a pessoa estava falando. Então, realmente acontecia muitas vezes o desentendimento. E para resolver aquilo, para mim também era meio complicado. O que causava mal, mal entendido nessas situações muitas vezes não, às vezes se tornava uma tempestade, um copo d'água sem literalmente necessidade. Trabalhos em grupos, literalmente trabalhos em grupos, eu era sempre o que me sentia excluído e que era de fato excluído ou sem espaço para participar do meu jeito, da minha forma de falar, do meu jeitinho de falar, de apresentar o trabalho. Mas acontecia muito de eu apresentar, ser muito excluído de trabalho, a tal ponto de chegar uma professora e me incluir num grupo, mesmo que querendo que o grupo gostando ou não, a professora precisava me incluir num grupo. E se o grupo chiasse algumas vezes, dependendo da professora que era da minha escola, ameaçava a tirar meio ponto. Aí então a turma, quando mexia em ponto do trabalho, a turma já chiava, né? Então eu acabava aceitando a decisão da professora.
Ou então a professora já escutei várias vezes. Se o grupo não quer, vai fazer o quê? Eu falo, vou passar um trabalho à parte para você fazer e me entregar. Aí eu disse, tá certo. Às vezes eu achava até melhor fazer esses trabalhos isolados à parte. E às vezes era manuscrito. Ou então, quando começou a se usar o computador lá na escola, a gente fazia digitado da forma da gente, do jeito que a gente sabia, e entregava à professora. Mas normalmente ensino fundamental 1, que era a antiga primeira, a quarta série, normalmente era manuscrito. A gente tinha que escrever mesmo. Ou então passava um questionário de perguntas e a gente tinha que responder e depois entregar ela, valendo um ponto ou nota. O meu aprendizado, eu aprendia da melhor forma quando as explicações eram mais visuais, com imagens e claras. É, Imagens que fossem claras, que a professora falasse de forma clara também. Mas nem todos os professores trabalhavam dessa forma. Então, eu isso fazia parecer que eu era desatento quando o professor não trabalhava dessa forma, com imagens e de forma clara, me fazia parecer que eu era desatento, desinteressado, preguiçoso, enfim, entre outras coisas, né, a mais que eu já escutei muito da vida, né, da minha vida escolar. E quando na verdade eu só precisava de outro meio de aprender, outra meta de aprender, que se adequasse a mim. Mas como naquela época eu nasci em 91, naquela época de fato não se falava muito em autismo. Eu acho que eu vim ouvir falar em autismo quando eu acho que já grande já. Eu acho que eu tinha uns 25 anos, 26 por aí, quando eu vi uma criancinha com um cordãozinho do quebra-cabeça. Eu perguntei, senhora, o que é esse cordãozinho aqui? O que é que significa esse quebra-cabeça? Ela fez, é autismo. Aí eu fui pesquisar o que era, mas não sabia até então o que era. Como já foi dito, meu diagnóstico foi feito com 30 anos. Hoje eu tenho 34 anos. Aí, quando eu descobri, foi mesmo que um buraco no chão. Eu senti um vazio muito grande dentro de mim, como se tudo que eu soubesse da minha vida não era tipo uma fachada, não era nada, não tinha nada escrito da minha história. Era como se fosse uma farsa, uma literalmente farsa. É, e outra coisa, o meu emocional, em essas situações acumuladas, me causava muita ansiedade, cansaço, e alguns dias eu não tinha vontade de ir para a escola. Me dava muito cansaço, ansiedade mesmo, crise de ansiedade que minha mãe nem sabia que eu tinha. Criança podia ter crise de ansiedade. E alguns dias eu literalmente não queria ir para a escola e chegava para meus pais a pedir para não ir para a escola, porque eu não queria ir para a escola, eu não queria estar no meio dos meus colegas, porque eu ficava cansado, com vergonha de falar alguma coisa errada, dar alguma resposta errada que alguma professora fosse perguntar alguma coisa sobre o assunto e o pessoal ficasse me zoando, então eu não queria. Tinha dias que eu realmente não queria ir para a escola. Mas, por fim, eu vim aqui deixar uma breve mensagem ou conclusão, como queiram achar melhor,
e falar e entender que assim, para mim, eu, Victor, apesar das minhas dificuldades, eu falo das minhas aqui no canal, aqui no contexto, e pode ser que alguém se identifique, né? Com coisas que eu venho a falar no vídeo, vídeo após vídeo. Uma coisa ou outra, algumas pessoas se identifiquem, mas ninguém é igual a ninguém, nem todo autista é igual ao outro autista, cada um tem seu jeito. Mas apesar das minhas dificuldades, cada etapa que me cada etapa que eu passei me ensinou muitas vezes me ensinou muito sobre mim e continua me ensinando. A gente reaprende sobre a gente mesmo, a se ressignificar. Depois da descoberta do autismo tardio, a gente aprende, apesar das dificuldades que a gente já passou e passa, cada etapa me ensinou muito sobre mim e continua me ensinando mesmo, de verdade. Aprendi a reconhecer os meus limites, minha forma de aprender e o principal, que eu não estava errado em momento algum por ter necessidades de aprender de uma forma diferente. Então hoje eu posso dizer que eu não carrego essa culpa. Eu posso dizer que eu tô me sinto um pouco mais leve, porque eu sempre fui taxado como preguiçoso, né? E todas essas situações que eu falei, principalmente na questão do ambiente da escola, as luzes que me incomodavam também, me deixava um pouco incomodado. E também o barulho me deixava bem incomodado também. Não me deixar assim. Hoje eu não carrego essa culpa de tipo, eu sou frescurento, eu sou cheio de manias, eu sou cheio de dedo, menino mimado. Não. Hoje eu posso dizer que eu sou Victor Tomás Souza, um homem trans autista, que pude reconhecer, reaprender sobre mim, me ressignificar e saber dos meus limites, dos meus métodos de aprendizado, dos meus limites de como aprender, de como me auto cuidar e ter minhas próprias ferramentas. Então, eu nunca tive errado na vida nessa questão escolar. Eu nunca estive errado e nem vou estar, porque eu não sabia que eu era autista. E hoje eu sei, e hoje eu posso usar meios como ferramentas para melhorar o meu aprendizado e saber dos meus limites, até onde eu posso ir, até onde eu posso chegar, até onde dá para mim. E eu espero que vocês tenham gostado e gostem desse canal e desses vídeos, e aos poucos eu vou melhorando também a questão de fala, porque é a primeira vez que eu faço algo desse tipo, um projeto desse tipo, de aparecer assim em público e aparecer e falar, que eu sou realmente bem tímido, mas eu deixo um abraço para vocês, se cuidem, procurem sempre se autocuidar, se auto-reconhecer, façam o que for preciso, assim, dentro das possibilidades de vocês, para ter
autocuidado. E fiquem com Deus para quem acredita nas suas religiões. E até a próxima. Logo vem mais vídeos por aí.